Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa última aula sobre ondulatória do nosso curso. Nessa aula, nós vamos estudar a acústica, que é o estudo dos sons, como os nossos ouvidos diferenciam os sons de uma guitarra, do som de um violino, de um som de piano, como a gente reconhece a voz do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, sem mesmo olhar para eles. O que diferencia a voz masculina da voz feminina de maneira geral. Essas características são chamadas altura, intensidade e timbre. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender um pouquinho da anatomia da nossa orelha. Tudo bem? O nosso aparelho auditivo. Nós temos três regiões na nossa orelha: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Quando nós recebemos o som proveniente de qualquer fonte, o som, lembra, é uma onda mecânica, longitudinal, certo? Então, o som vibra para frente e para trás enquanto se desloca para frente. A nossa orelha externa canaliza, direciona o som para esse canal, que é o meato acústico externo, para que o som chegue até a membrana timpânica. Ela é basicamente uma películazinha que vibra para frente e para trás do mesmo jeito que o som, com a mesma frequência do som. Tudo bem? Ao vibrar, o tímpano coloca um ossinho pequenininho. Esses são os três ossinhos menores do corpo humano: martelo, bigorna e estribo. O estribo chama estribo por causa do formato dele. Parece realmente um estribo que você usa para montar um cavalo, não é mesmo? O martelo vibra na mesma frequência que a membrana timpânica. A membrana timpânica vibra na mesma frequência do som que foi canalizado pela orelha externa. Então, o martelo vai vibrar, fazendo a bigorna vibrar, fazendo o estribo vibrar, e o estribo está em contato com os canais semicirculares, que vão canalizar essa vibração até a cóclea. Dentro da cóclea, nós temos um líquidozinho. A cóclea vai fazer esse líquido vibrar com a mesma frequência do som que a nossa orelha externa canalizou. Esse líquido, inclusive, é o líquido que nos dá equilíbrio. Quando você gira, por exemplo, você bota esse líquido em movimento e você fica meio tonto. O equilíbrio do corpo humano está localizado no ouvido. Engraçado, né? Esse líquido vibrando coloca o nervo vestibular e o nervo coclear para vibrar. Até chegar nesse líquido, a onda é completamente mecânica. É aqui que há uma transformação de onda mecânica para onda eletromagnética. Quando o líquido coloca os nervos vestibular e coclear para vibrar, aqui há uma transformação de onda mecânica e onda eletromagnética. E esse impulso nervoso é levado até o cérebro, e é no cérebro que a gente interpreta tudo isso aí como som. É fantástico como o nosso corpo funciona, não é mesmo? Então aqui eu coloquei uma pitadinha de biologia, porque as matérias elas se entrelaçam e é interessante você entender mais ou menos como funciona o nosso aparelho auditivo. Bom, o que é som então? Som é uma onda mecânica longitudinal, correto? Ela pode ser uni, bi ou tridimensional, mas é uma onda mecânica longitudinal. E o ouvido humano é capaz de diferenciar os sons através de três características: altura, intensidade e timbre. Para ser som, a gente considera um intervalo de frequência, basicamente uma frequência média, que tem que estar entre 20 Hz e 20.000 Hz. Isso é um intervalo médio. Não é todo mundo que ouve entre 20 e 20 mil. Algumas pessoas ouvem a partir de 40 e só ouvem até 18 mil. Isso aí vai de pessoa para pessoa, mas nós vamos testar isso agora. Tudo bem? Vamos lá, eu vou passar aqui para um gerador de som. Isso aqui é um gerador online de sons. O link está na parte superior aqui, você pode brincar com isso depois. Vamos lá. Primeiro eu vou tocar um som de 440 Hz. Ouça aí. Esse som
é a nota Lá central de um violão, de um piano, de um violino. Essas notas são referência e elas têm que vibrar com 440 Hz. De novo. Se eu abaixo a frequência, vamos tentar ver qual é o limite inferior da nossa audição. Vou colocar 30 Hz. Eu ouço algo assim, bem grave. Preste atenção. Vamos colocar 20 Hz. Tem algo vibrando. É difícil de perceber, mas tem. Aproxime o celular do seu ouvido ou aproxime o seu ouvido do alto-falante do seu notebook, do seu computador. Dá para perceber. Agora, se eu colocar abaixo disso, a gente não consegue perceber o som. Vamos colocar 10 Hz. Não ouço nada. E você? Tudo bem? Agora eu vou colocar uma frequência mais alta, uma frequência maior. Isso é muito irritante, não é mesmo? É um som tão agudo que irrita. Mas vamos testar. Vamos colocar aqui cerca de 15.000 Hz. Dá até dor de cabeça, né? De tão agudo. Eu ainda consigo ouvir. Vou subir um pouquinho a frequência. 16.000. Também consigo ouvir. 17.000. Ainda ouço, mas meu ouvido já não consegue perceber muito bem esse som, como ele percebia o de 15.000 ou o de 16.000. Provavelmente, se eu colocar 18.000, eu não vou ouvir. Viu? Eu não ouço nada. Você ouve? Então, a minha audição começa em 20 e vai até 18.000, mais ou menos. Vamos colocar 20.000 e vamos ver se vocês conseguem ouvir. Eu não ouço. A partir de 18.000, eu não ouço mais. E você? Entenderam? Para ser som, você tem que estar entre o intervalo próprio do seu ouvido. E você pode testar esse intervalo com um gerador online de sons. As três características que o nosso aparelho auditivo usa para diferenciar os sons são altura, intensidade e timbre. Vamos começar pela altura. A altura é determinada pela frequência. Quanto maior a frequência de um som, maior a altura dele. Nós dizemos aí no dia a dia um som agudo e grave, um som fino e um som grosso, né? Mas nós vamos usar aqui as terminologias alto e baixo. Um som alto é aquele som agudo ou um som fino, como nós dizemos no dia a dia. A voz de fulano é tão fina. Na verdade, você devia falar, cientificamente falando, a voz de fulano é tão alta, não é mesmo? A gente costuma confundir a altura achando que ela é o volume do som, mas você vai ver que não é assim, tá? E um som baixo é um som grave ou grosso. Nossa, a voz de fulano é tão grossa, né? Então eu posso até produzir sons agudos e graves, ou seja, um som alto e um som baixo, com a minha voz, mas tem limites, né? A voz de cada pessoa tem um limite para o tanto que ela consegue alcançar de frequências altas e frequências baixas. É lógico que isso só faz sentido quando você compara dois sons. Nós podemos falar que esse som aqui de cima, em comparação com o de baixo, é um som baixo. Uai, Abud, como que você sabe? É só você olhar o comprimento de onda dele. O comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas desse som de cima, é maior do que o comprimento de onda do som aqui de baixo, né? Então, como o comprimento de onda aqui é maior, a frequência é menor. Comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Como o comprimento de onda aqui é menor, a frequência desse som é maior. Então, consequentemente, ele vai ser um som
alto. Mais alto que o de cima e esse é mais baixo que o de baixo. Tudo bem? Por que tem esse teclado aqui, Abud? O que tem isso aí a ver? É porque nos instrumentos musicais nós conseguimos produzir sons de diferentes alturas. Por exemplo, num teclado e num piano, essa teclinha aqui, ó, é a teclinha mais baixa. É o som mais baixo que nós conseguimos produzir em um teclado ou num piano. E essa teclinha aqui é o som mais alto que pode ser produzido em um piano. Então, a altura do som vai crescendo da esquerda para a direita em um piano. Vamos ver? Olha aqui, eu tenho um piano virtual aqui. O link da página está aqui no endereço de cima e você pode brincar com isso depois. Vamos lá. Essa é a nota mais baixa que eu tenho nesse piano virtual. É um Dó. Essa é a nota mais alta que eu tenho nesse piano. Baixo, alto. E à medida que eu vou caminhando da esquerda para a direita, os sons vão ficando cada vez mais altos ou mais agudos. Entenderam? Podemos até tocar uma musiquinha aqui. Vamos lá. Nona Sinfonia de Beethoven, Ode à Alegria, Hino à Alegria. Vai fazer sentido daqui a pouquinho. Vamos voltar lá. Então, a altura é determinada pela frequência. Quanto mais alto um som, maior a frequência dele. Ah, fica uma curiosidade. Você pode ver aqui que tem vários Dós. Eu tenho um Dó, outro Dó, mais um Dó. 3 Dós, certo? Qual é a diferença entre eles? A frequência. Esse Dó está uma oitava abaixo desse Dó. Como assim, Abud? São 8 notas, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente fala que existe uma oitava entre esse Dó e esse Dó. Uma oitava entre esse Dó e esse Dó. Isso vale para qualquer nota. Uma oitava entre esse Mi e esse Mi. E o mais legal de tudo, quando você muda uma oitava, você dobra a frequência. Uma oitava para cima, a frequência é dobrada. Uma oitava para baixo, a frequência é dividida por 2. Então, esse Fá tem metade da frequência desse Fá. E esse aqui tem metade da frequência desse de cá. Ao subir uma oitava, você dobra a frequência. Ao descer uma oitava, você divide a frequência por 2. Fantástico, né? Isso já foi questão do Enem. Então, uma oitava acima, dobra a frequência. Uma oitava abaixo, você divide a frequência por 2. Quem descobriu isso foi Pitágoras. Ele descobriu que se você cortasse uma corda na metade, ela vibraria com um dobro de frequência, ou seja, uma oitava acima. Agora vamos para a intensidade. A intensidade ela é determinada pela amplitude do som. Isso mesmo, amplitude, aquele tamanho da crista ou o tamanho de um vale. Se nós dividirmos esse som, essa onda mecânica longitudinal, que nós representamos aqui como se fosse uma senoide, eu já expliquei isso para vocês. Nós podemos transformar o som em uma onda de pressão, transformando ela em uma onda senoidal para ficar mais fácil de visualizá-la. Lembra? Tudo bem? Então, esse som ele é mais forte do que o som de baixo, porque ele tem uma amplitude maior.
Se você comparar as amplitudes de dois sons, aquele que vai ser mais forte ou, no coloquial, terá um volume maior, é o som com maior amplitude. Então, esse aqui é um som forte, que nós chamamos de volume alto, comumente falando. Quando você aumenta o volume da voz, você está aumentando a amplitude da sua voz. Se você diminui a amplitude da sua voz, você está diminuindo a intensidade do som, produzindo um som mais fraco. Entenderam? Esse som aqui é um som fraco, que não necessariamente precisa ser um som mais grave ou mais agudo. Tanto é que os dois sons têm a mesma frequência, por eles terem o mesmo comprimento de onda. Então, eles podem ser sons fortes e sons fracos e terem a mesma altura, terem a mesma frequência. Então, o som fraco, nós dizemos no dia a dia que é um volume baixo. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Vamos comparar todos esses sons, ok? Vamos primeiro olhar o comprimento de onda deles. Esse é o comprimento de onda do primeiro, esse é o comprimento de onda do segundo. Comprimento de onda do terceiro, igual ao do segundo. Comprimento de onda do quarto som, igual ao do primeiro. Certo? Vamos falar que esse é o primeiro, segundo, terceiro e quarto som. Como eu poderia classificar esse som aqui com relação à altura? Altura. Se o comprimento de onda dele é pequeno, ele tem uma frequência alta. Então, esse som é alto. Comprimento de onda pequeno, frequência alta, ele é alto. Esse comprimento de onda é grande. Então, esse aqui é um som baixo. E esse aqui também é um som baixo por ter um comprimento de onda grande. Agora, vamos ver a amplitude desses sons. A amplitude desses dois é igual. E a amplitude desses dois aqui é igual também. Certo? Então, esse som é alto e é forte. Ele é um som alto e forte. Alto por ter um comprimento de onda pequeno, frequência alta, e forte por ter uma amplitude alta, grande. Esse som aqui é baixo e forte. É um som grave, porém no volume alto. Esse som aqui é alto por ter um comprimento de onda pequeno, mas ele é fraco, porque a amplitude é pequena. Então, seria mais ou menos algo assim, ó. Certo? Um som agudo, porém com uma intensidade pequena, fraco. Esse som aqui é baixo e também fraco. Seria algo mais ou menos assim, um som de volume baixo, porém grave. Certo? Nós temos essas 4 possibilidades de classificação para os sons. Ele pode ser alto e forte, baixo e forte, alto e fraco e baixo e fraco. Ok? Essa é a intensidade de um som. Só vale um adendo, uma dica. A intensidade ela é determinada por uma função logarítmica, mas não queremos trabalhar com logaritmo, ok? E como que a gente mede o som, Abud? Nós medimos o som numa escala chamada escala decibel. Basicamente é assim, se uma pessoa conversa a 60 decibéis, duas pessoas não vão conversar a 120 decibéis. Elas conversam aproximadamente a 63 decibéis. Três pessoas vão conversar a aproximadamente 64,7 decibéis. E assim por diante. Se nós tivermos, por exemplo, 8 pessoas, elas vão conversar a aproximadamente 69 decibéis. Eu vou precisar de 10 pessoas para que a intensidade saia de 60 decibéis e passe para 70 decibéis. Eu preciso decuplicar a quantidade de fontes, multiplicar por 10, para que eu aumente somente em 10 decibéis. É por isso que envolve aquela escala logarítmica que eu falei para vocês.
tá bom? Basicamente é assim, ó. Uma biblioteca, que é tudo bem calminho, estaria ali a 30 decibéis. Uma conversa, 60 decibéis. O trânsito em avenidas, 85 decibéis. Uma festa pode superar 90 decibéis. A serra elétrica, 100 decibéis. Está vendo que aqui está ficando vermelho? Aqui já começa a causar problemas auditivos. A partir de 90 decibéis, você pode adquirir problemas auditivos. Motor de avião, 140 decibéis. E quando ele fica bem vermelho aqui, ó, pode causar dor. Isso mesmo. O seu ouvido tenta te falar que esse som está alto demais para você. Então, ele começa a doer. Então, cuidado. Sempre use protetores auriculares quando você estiver trabalhando com uma serra elétrica, uma britadeira, coisas que produzem um som muito alto. E cuidado, nunca coloquem foninhos de ouvido num volume muito alto. Ele pode danificar o seu tímpano e o seu aparelho auditivo. Fica a dica. Só para aqueles alunos curiosos, eu vou colocar a equação aqui embaixo. O nível em decibéis é 10 vezes o log da intensidade que você está ouvindo, dividido pela intensidade mínima que um ser humano pode ouvir. Tá bom? Por efeito de curiosidade, mas nós não vamos utilizar isso aqui no nosso curso. É só para você saber o porquê que exige uma função logarítmica aí, tá bom? E por último, o timbre. Ele é determinado pela forma da onda. Hã? Como assim, Abud? As ondas não são bonitinhas assim. Isso aqui é uma representação gráfica de um som. Quando você coloca o som de um diapasão num osciloscópio, você observa isso aqui, bonitinho. Porque o diapasão, que é aquele garfinho, quando você bate nele, ele produz um som limpo, parecido com o som de um violino. Por isso que o violino ele é agradável, né? O clarinete já produz um som que existe uma mistura de sons ali e, por isso, a forma da onda fica diferente. O clarinete, o oboé, a corneta, o piano, né? A vogal O, tá vendo? A vogal a flauta, o baixo. Cada instrumento, cada pessoa tem um timbre diferente. O timbre é algo mais subjetivo. Você pode achar a voz de um cantor agradável, e eu não. Você pode achar o som de um instrumento agradável, e eu não. O timbre é aquela maciez da voz ou aquela aspereza da voz, certo? Você consegue me entender? É aquilo que faz você gostar de um som, de um instrumento ou da voz de uma pessoa ou não gostar. Nossa, fulana tem uma voz tão irritante, não consigo ouvir a voz daquele professor, me irrita profundamente. O timbre, isso é o timbre, é a forma da onda. E a forma da onda faz com que você reconheça um instrumento, certo? Vamos lá. Feche os olhos e me diga que instrumento é esse. Abra os olhos. Você acertou? É uma guitarra. Feche os olhos de novo. Que instrumento é esse? Abra os olhos. É claro que é um piano. Você reconhece o instrumento pelo timbre dele. Você já gravou isso. É claro que se você não conhecer um instrumento, você não vai reconhecer. Mas a partir do momento que alguém te falar, ó, esse som é o som de um violino, quando você ouvir de novo, vai estar gravado na sua memória e você vai saber que é o som de um violino. Agora, vamos lá, eu vou mostrar a diferença dos timbres quando a gente tocar a mesma sinfonia, a Nona Sinfonia de Beethoven. Primeiro ela tocada em violão. Eu fico hipnotizado com essa melodia. Beethoven teve muito a manha ao compor isso.
Agora eu vou tocar em outro instrumento. Fecha o olho. Fecha o olho, não roube. E você vai me dizer que instrumento é esse. É claro que é um violino, não é mesmo? O timbre de um violino é muito característico e a gente consegue identificar mesmo de olhos fechados. É por isso que quando seu pai te chama, a sua mãe te chama, o seu irmão, ou irmã te chamam, você sabe automaticamente quem está te chamando, pelo timbre. Não existem dois timbres iguais. O timbre é uma assinatura sonora. Como nossas digitais, não existem digitais iguais no mundo, mesmo gêmeos univitelinos possuem digitais diferentes. Você sabia disso? Então, o timbre pode ser usado até para abrir um cofre, como a gente já viu em filmes, para abrir uma porta, para abrir... Funciona como uma fechadura, um segredo, porque ninguém consegue reproduzir o mesmo timbre. Mesmo um ótimo imitador ainda não consegue reproduzir o mesmo timbre da imitação que ele faz. Ok? Então, pessoal, a gente finaliza a parte de ondulatória com essa aula de acústica. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês compartilhem, chamem mais pessoas para o nosso curso. Só assim nós podemos crescer a nossa comunidade e fazer com que mais pessoas aprendam física de uma vez por todas. Agora, o trabalho é seu. Resolvam os exercícios do PDF, as perguntas guias e, se tiverem dúvida, vá lá no Telegram tirar a dúvida. Tudo bem? Até a próxima aula. Vida longa e próspera a todos!